Olá, cinéfilo! Seja muito bem-vindo ao meu canal e ao meu primeiro vídeo. Hoje eu vou dedicar ao mais recente lançamento do Disney Plus, o Tico e Teco Defensores da Lei. E pra quem não sabe de onde veio esses dois personagens muito icônicos da Disney, na verdade eles vieram de um desenho lá do Tio Patinhas, lá de 1943. E só depois que eles conseguiram a própria série animada deles, que depois ainda ganhou mais uma série animada, que é o Tico e Teco Defensores da Lei, que é de onde se baseou o novo longa-metragem do streaming. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou te pedir aí para deixar o seu like no vídeo, para deixar o seu comentário sobre o que você achou do Tic Teco, se você assistiu, se você pretende e se você concorda ou não com a minha opinião. Porque crítica é também opinião, mas eu vou falar um pouquinho de algumas especificidades do Tic Teco para te mostrar se ele pode ou não ser o filme ideal para você. E não se esquece de inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante pra mim. Eu tô só começando, é o meu primeiro vídeo, mas eu prometo que vem muita novidade por aí do mundo do cinema. E conteúdos são sempre bem-vindos. Tudo que vocês quiserem saber sobre o mundo do cinema, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar trazer pra vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Tico e Teco. O que é esse novo filme? Ele é um filme que surgiu, na verdade, eu acho que de uma iniciativa da Disney de algo que ela já vem fazendo há alguns anos, né? Pegando animações antigas, pegando séries antigas e transformando em longas metragens, em live actions e buscando principalmente esse aspecto da nostalgia do adulto. Até porque normalmente fazem isso com séries antigas, não é mesmo? Então eu te pergunto, será que o Tico e Teco é um filme voltado mais para adultos ou para crianças? Será que a Disney acertou ou errou de mão aí, parecendo que queria ampliar todo mundo, pegar tanto os adultos quanto as crianças? E será que ela conseguiu agradar todo mundo? Na minha opinião, não. O longa do Tic Teco conta a história, na verdade, de quando eles eram muito jovens e se conheceram na escolinha. E daí, a partir disso, eles evoluem junto ao longo dos anos, ao longo da carreira, e criam aí o Tico e Teco Defensores da Lei, o próprio programa que a gente conhece lá da série de televisão antiga. E depois disso tem um desentendimento, como todo bom trabalho feito em muita gente sempre tem algum desentendimento, eles encerram o programa, não tem mais, mas como a gente já prevê, Tico e Teco Defensores da Lei, tem que ter algum clímax aí do filme que acaba se tornando um roteiro bem imprevisível, na minha opinião. Eles se unem novamente para agir como detetives e resgatar alguns personagens animados. E por que eu disse resgatar alguns personagens animados? Porque justamente o Tico e Teco Defensores da Lei, eles têm um aspecto muito específico, eles têm uma linguagem muito parecida com... Lembra do filme Uma Cilada para Roger Rabbit? Esse aqui? Então, o Tico e Teco traz a mesma linguagem, a mesma parte artística, unindo pessoas normais, humanos, em live action com animações 2D e 3D. E como se não bastasse todas as pessoas que já viram Uma Cilada para o Roger Rabbit se lembrarem de cara do filme logo na primeira cena, eles colocam o Roger Rabbit no filme também. Na minha opinião, uma jogada que trata o público quase como bobo. E a gente não é bobo e, como muitos cineastas já sabem, não trate o seu espectador como bobo porque a gente não gosta. E eu especificamente não gostei. Ah, legal, acabei de falar, né? Tava assistindo aqui com você, vi que parece com Uma Cilada de Roger Rabbit. Ah, olha só, Roger Rabbit. Ah, tá. Previsível. Então, não façam isso, pessoal. Não precisa, não tem necessidade, sabe? E como é um filme que abusa muito da nostalgia e dos adultos, principalmente, uma das principais jogadas de marketing do filme, quando ele foi lançado, o que mais poluiu as minhas redes sociais foi Sonic feio está no Tico e Teco. E por que eles fizeram isso? Porque justamente é uma jogada de marketing. Eles lançaram o filme do Sonic, já passou, já todo mundo superou, mas quando ficaram sabendo, nossa, o Sonic feio tá no filme, será que ele vai ter uma participação importante? Não, na verdade ele não tem uma participação tão importante, logo no início do segundo ato do filme ele já aparece só como amigo do Teco. E ainda é assim pra fazer umas piadinhas muito sem graças, umas piadinhas muito chatas, umas piadinhas que eles ficam repetindo e repetindo e repetindo, e alguém me explica qual que é a intenção e qual que é a graça de ficar mostrando a cara do Sonic e aproximando num zoom na boca do Sonic? Isso não tem graça, Disney. Já perdeu a graça na primeira vez. A primeira vez que você fez podia ter sido interessante, depois já cansou, não precisa mais. E daí ele fica sem aparecer todo o resto do filme e aparece só no finalzinho, como se diz. Eu não fui inserido aqui só como uma jogada de marketing e pra te fazer dar risada. Eu fui inserido aqui porque eu preciso ajudar os nossos protagonistas a vencerem o vilão. Me poupe.
E vamos falar um pouco mais ainda da nostalgia do filme. Como eu disse, tem muita nostalgia, o filme traz muitos personagens. Ele traz o linguado Peter Pan, que inclusive é o vilão principal da nossa história, o Lumière do Bela e a Fera, traz o Pumba do live action do Rei Leão, traz o Baloo do live action do Mowgli, que é o livro da selva, enfim, traz muitos personagens. E qual que é a problemática disso? Ok, são personagens muito cativantes e que todo mundo ama, mas o que acontece? Alguns desses personagens as crianças realmente conhecem, acompanham pelos próprios desenhos e se divertem com isso, mas 90% desses personagens são os adultos que conhecem, porque eles chegam a colocar até o próprio urso da Coca-Cola. Quantos anos a gente não vê o urso da Coca-Cola? Quem que lembrava dele? Eu não lembrava. Então acaba se voltando para um filme principalmente adulto, mas só que com um roteiro extremamente pobre. O roteiro não prende a nossa atenção nos 15 ou 20 primeiros minutos, em que eles só ficam mostrando a jornada do Tic Tac, tipo, tá, bacana, já previa que isso ia acontecer, isso é óbvio, qualquer pessoa prevê que é óbvio. Mas tá muito legal, eu tô dando risada aqui porque tem um monte de personagem, olha que legal, tem ali os 3 porquinhos, nossa, que fascinante. Tá, mas depois começa a ficar chato. E quando começa a ficar chato, eles fazem o quê? Começam o clímax do filme, que só mostra mais personagens e um roteiro nada criativo e extremamente cansativo. Você termina o filme e fala, tá bom, ok, divertidinho. É esse filme que vocês queriam fazer? E daí vocês me falam, beleza, mas é um filme pra criança, esse tipo de filme que tem um roteiro simples, que é só pra divertir, mas voltado pra criança. Sim, mas então por que eles colocaram tantas referências de personagens que os adultos conhecem, que muitas vezes as crianças não conhecem? Como, por exemplo, como é que eles iam conhecer o urso da Coca-Cola? E, mais ainda, eles chegam a colocar referências de animações adultas, como Rick and Morty, South Park, Big Mouth, que são animações extremamente adultas. Ok, elas são sutis, mas elas estão lá. Tem muita nostalgia nesse filme. E daí, esse tanto de nostalgia me fez questionar qual que é o propósito desse filme da Disney? É abranger todo um público? É tentar agradar todo mundo? E será que realmente agradou as crianças? Porque os adultos eu acredito que não, porque é um filme que tenta ser cômico e não consegue. Ele acaba se perdendo no meio do caminho, porque as piadas cansam. Ok, eu já entendi aquilo. Chegou a um ponto que nem os próprios personagens não riem daquela piada. Você tá com a orelha do Snoopy! Sonic feio, a orelha dele é hilária, mas... Não deixa de ser um filme de comédia, com ação e uma historinha de detetive. Se você gosta desse tipo de filme, esse filme pode ser pra você. E mais um diferencial do Tico e Teco. Além deles trazerem personagens animados e personagens em live action, o Tico e Teco ainda quis inovar um pouco mais. Ele trouxe personagens tanto em 2D como em 3D, como em live action. Eles ainda justificam colocar 2 tipos de animações no filme, falando que existe uma nova plástica nesse mundo da animação que transforma os personagens 2D em 3D para quem quiser, e que inclusive o Teco faz essa plástica. Então, eles até mostram, assim, tipo, esse personagem está em live action, mas entendam, galera, não é porque um personagem de animação, um esquilo, um búfalo, parece ser normal, eles não pegaram um esquilo, um búfalo e postaram lá pra atuar. É uma animação, só que é uma animação 3D, essa é uma grande dúvida que muita gente ficou quando assistiu o Rei Leão, que na verdade não é live action, ele é só numa animação 3D. E daí o filme misturou tudo isso, né? E pra ajudar ainda, ele não trouxe referência só das animações antigas, ele trouxe também personagens em animações 3D, como o próprio Pumba, do Rei Leão, e o Baloo, do Mowgli, que são sim em 3D. E ainda fez algumas adaptações em alguns personagens que tecnicamente envelheceram mesmo sendo em 2D, como é o caso do Peter Pan, o vilão do filme. Então o que a gente nota assim com o filme? Ele tenta trazer muita informação e acaba se perdendo em alguns momentos, trazendo a área das animações que não deram certo, as animações 2D e 3D inseridas em um mundo que parece da vida real. Mas o que de fato tem da vida real ali, que é um dos aspectos que eu acho que vale ser exaltado, não salva o filme, mas que merece o seu respeito,
que é a atriz que interpreta a Ellie, que ela já veio de outros filmes, mas que ela praticamente domina a cena ali do filme. Ela é uma das únicas personagens do longa que é realmente humana, que é realmente live action. Os outros, em sua maioria, são todos figurantes, e ela faz uma atuação incrível, interpretando a todo momento sozinha, porque na verdade ela tá contracenando com outros personagens de animação que seriam inseridos só na pós, só na hora da animação, só na hora da computação gráfica. Então, deixo aqui o meu destaque para a atuação dela, que não é das melhores atuações do mundo, ela não vai ganhar o Oscar por causa disso, mas que merece ser mencionada, merece meu respeito. Então é isso, pessoal. Não sei se vocês assistiram ou não a Tico e Teco, se vocês pretendem ou não assistir, deixem aqui nos comentários pra mim se vocês concordam comigo que não é um filme que agrada ao público adulto, mas parece voltado para o público adulto, mas na verdade provavelmente agrada as crianças, mas que não entenderiam todas essas referências, então fica um filme pela metade para elas. Então me mandem aqui o que vocês acham, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem que próximos filmes vocês gostariam que eu fizesse em análises como essas. Se vocês gostarem, também pretendo trazer um pouco dos bastidores de como que foi a produção do Tico e Teco, como que foi feita todas essas gravações com a atriz da Ellie, como que foi feita toda essa computação gráfica e as escolhas por esse roteiro. A gente encontra todas essas informações por aí e eu posso trazer aqui para vocês. Muito obrigada a todos por terem assistido, espero que se inscrevam e que gostem dos meus próximos conteúdos. Esse é apenas o meu primeiro vídeo no canal e beijinhos de luz, câmera, ação!